Investir na vocação de negócios já existentes pode ser o caminho mais fácil para potencializar a economia municipal. Temos 2 exemplos de cidade que fizeram isso e foram inclusive vencedoras do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Nós vamos começar com o case de Divinópolis, que obteve sucesso no agronegócio. Vamos assistir? Localizada na região centro-oeste de Minas, Divinópolis possui cerca de 213 mil habitantes. Com 3% da população situada no campo, o município investiu em um conjunto de ações para potencializar a agricultura familiar e promover o desenvolvimento e inclusão social no campo. Dentre as ações realizadas, a administração municipal investiu na recuperação das estradas rurais, passou a comprar alimentos dos produtores locais para consumo na merenda escolar e entidades assistenciais, capacitou e incentivou a formação do associativismo. O projeto foi reconhecido e Divinópolis contemplada pelo Sebrae com o prêmio Prefeito Empreendedor. No caso de Divinópolis, que é considerado uma cidade de médio porte, foi um investimento no agronegócio. Ela potencializou, no caso dela, o que já existia, Jefferson. Nós temos parte da merenda escolar, ela é um recurso que muitas vezes vem do governo federal, no fundo da educação. E o município ele tem que gastar parte desses recursos comprando a agricultura familiar. Nós sabemos que muitas vezes, por questão de desorganização, esse agricultor familiar não tem muitas vezes a capacidade de entregar um bom produto ou na quantidade que o município necessita. E esse foi o grande trabalho da Prefeitura de Divinópolis, potencializar esse produtor da agricultura familiar local para não só fornecer para Divinópolis, como ter o mercado para os municípios do entorno de Divinópolis. Ou seja, ele trouxe renda para o agricultor familiar. Mas ele fez isso dessa forma, incentivando o associativismo? Um agricultor não consegue, mas vários juntos? O máximo que cada agricultor pode vender é R$9.000 ano. Ou seja, isso, teoricamente, é muito pouco para um município do porte de Divinópolis com mais de 200 mil habitantes. Então, o que ele faz é criar ou incentivar ações de cooperação através de uma associação ou uma cooperativa, que também, nesse caso, facilita a compra do próprio município. O que Divinópolis fez, Antônio, você que acompanha de perto, pode ser feito por outro município de menor porte. Sem sombra de dúvida. Minas tem uma vocação do agronegócio, da agricultura familiar muito forte, né? Então, basicamente, quase todo município tem sua área rural, tem pequenos produtores da agricultura familiar, como o Jefferson citou, que às vezes está produzindo ali, mas não tem volume. E todo município tem a questão da merenda escolar, é obrigatório, tem uma lei que prevê realmente que tem que utilizar um determinado percentual para compra local, e quase toda a sua cidade tem uma clínica, tem um hospital, tem casas de repouso, alguém que vai consumir. Então, a prefeitura tem um papel importantíssimo de estar absorvendo essa produção. Então, quase todo município isso é permitido. E uma coisa importante que Divinópolis fez também, que todo gestor tem que estar muito preocupado, é com a questão da manutenção dessas estradas vicinais, né? Porque é por ela que escoa a mercadoria. Aquela história, a logística é fundamental. Então, Divinópolis também, além de ter desenvolvido a questão da compra, houve essa preocupação de manter aquela manutenção básica de estar patrolando as estradas. Exatamente. Porque, principalmente em período de chuva, quem já rodou no interior sabe que com as chuvas as estradas ficam intransitáveis. Passar, poças d'água se tem sem sombra de dúvida. Grandes. Então é super importante realmente que a prefeitura se preocupe com essa infraestrutura mínima que seja, mas para ajudar. Mas então vamos lá, Divinópolis incentivou o associativismo, que daí pôde fazer as compras dos produtores para ser consumido pelas entidades, pelas creches. Sim, merenda escolar e essas entidades. Isso. Fez a manutenção das estradas vicinais para escoar a mercadoria. O que mais pode ser feito nesse sentido do agronegócio, que é uma grande possibilidade nos municípios mineiros? Outra ação que eu acho que o Jefferson já citou também é a questão de capacitação, de fazer com que o produtor também se preocupe com melhores práticas de produção, na verdade, né? Uma coisa é você produzir para consumo próprio. Quando você está vendendo para merenda escolar, para entidades, enfim, tem que ter uma preocupação com a qualidade desses produtos, da própria apresentação.
Então, houve um investimento nesse sentido também, de capacitar. E hoje a gente tem várias entidades. Você tem Senar, tem outras entidades, a própria Emater, tem que desenvolve um trabalho nesse sentido. Que desenvolvem trabalho de exatamente, para os agricultores, agricultores né? familiares. Na verdade. Então, é importante, assim, além de comprar realmente a forma, obviamente, de dar renda, de transferir renda para esses agricultores. Mas ter essa preocupação de capacitá-los, que seja com técnicas de agricultura, sobre o uso de defensivos agrícolas, enfim, melhores práticas no campo. E a questão da infraestrutura também, que eu acho que é fundamental, essa manutenção dessas estradas. Né? Algo mais? A gente pode resumir isso talvez em 3 partes. Eu preciso de alguém que compre, eu preciso de alguém que venda, e entre um e outro eu tenho toda uma logística no meio, um processo de infraestrutura. Alguém que tenha produzir com qualidade, alguém que vai fornecer com continuidade, alguém que vai comprar com continuidade e, principalmente, lembrar de pagar em dia. Neste caso de Divinópolis, que é um caso do agronegócio, que outros municípios também investiram, que pode ser utilizado como exemplo para todos os municípios que lidam com agronegócio, é organização e também vontade política? Com certeza. Organização e vontade política. Não é recurso, é organização e vontade política. Claro, política. A prefeitura entra com a obrigação que ela já tem, que é manter as estradas arrumadas, manter a infraestrutura de recepção. Isso já é obrigação da prefeitura. Ou seja, à medida que ela cumpre a obrigação dela, ela cria um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios, principalmente os negócios rurais. Nós temos também o caso de Capitão Enéas, que foi uma cidade de menor porte, que investiu na atração de micro e pequenas empresas, inclusive venceu a etapa nacional do Sebrae, né, Jefferson, em 2 categorias. A gente tem um vídeo também sobre o caso de Capitão Enéas. Capitão Enéas faz parte da região norte de Minas. A cidade de pequeno porte possui pouco mais de 14 mil habitantes e investiu no desenvolvimento econômico local para a geração de emprego e renda por meio das micro e pequenas empresas. Ao definir que o desenvolvimento econômico era uma prioridade, o município criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Disponibilizou áreas para a instalação de empreendimentos, fortaleceu o associativismo, dentre outras ações. Assim como Divinópolis, Capitão Enéas também teve seu projeto reconhecido e contemplado com o Prêmio Prefeito Empreendedor pelo Sebrae. No caso de Capitão Enéas, foi uma ação que ela não potencializou como Divinópolis, mas a gente pode dizer que ela transformou, né, Jefferson, a vida. Sim, foi uma ação integrada. Tanto é que eles ganharam duas categorias. A categoria de compras governamentais e a categoria de melhor lei geral. Ou seja, por que melhor lei geral? Porque ela potencializou, e mais do que potencializou, ela transformou o município com ações, por exemplo, junto à associação comercial, nas compras governamentais, o aspecto de desburocratização. Ela nomeou o seu agente de desenvolvimento, integrou as ações municipais em prol de um planejamento feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Decidiu que queria desenvolvimento econômico no município e começou a dar os passos para isso, né, Antônio? Sem sombra de dúvida. É interessante, quer dizer, é um município que criou a secretaria e ainda assim, com secretário e tudo mais, e ainda nomeou um agente de desenvolvimento, ou seja, você vê como são ações complementares, né? A preocupação não só de ter uma secretaria, mas de ter efetivamente alguém que se articulasse, um interlocutor junto aos micro e pequenos empresários que pudesse articular, né, com o empresariado local. E no caso de atrair pequenas empresas, empresas de médio porte também, a cidade também potencializa a abertura de negócios menores para atender essas empresas. Vamos dizer, são pequenos fornecedores para atuar com grandes compradores. Mais especificamente também, uma ação que a gente pode dizer decorrente da própria lei geral, grandes empresas só vão para o município à medida que ele tem uma mão de obra qualificada. Então, essa é a grande diferença da grande empresa que se localiza no município, da pequena empresa que muitas vezes trabalha com uma mão de obra com menos qualificação. Então, nesse processo de atração de empresas para a Capitão Enéas, também ela cuidou da parte de educação, criando alguns convênios, investindo na educação local. Com isso, ela gera uma mão de obra mais qualificada, consequentemente, pode ser melhor remunerada. Quem ganha mais, gasta dinheiro onde?
no município. E olha o desenvolvimento local novamente sendo conseguido à medida que eu tenho uma distribuição de renda melhor. E aí a gente pode fazer quase uma matemática 2 para 1. À medida que o município atrai uma empresa de médio porte, são duas microempresas, ou mais, né? Que é uma série de dois serviços. pequenos fornecedores para atender essa empresa que chegou. Seja com comida, seja com fornecimento de material de escritório. E não só para a própria empresa, mas como ele falou, a própria geração de renda, de salários, massa salarial aumenta, essas pessoas passam a consumir, tem demandas maiores. Então, salão de beleza, lanchonete, gráfica, locadora, uma série de serviços, não só para atender a empresa em si, mas para aquela nova massa salarial de pessoas que estão empregadas naquela empresa que tem um consumo um pouco maior. E como municípios do porte de Capitão Enéas, o Jefferson, um pouco mais de 13 mil habitantes, podem também incentivar e seguir o exemplo dele? Entender que a lei geral da micro e pequena empresa é um grande instrumento para ele poder ter um direcionamento estratégico. Ou seja, à medida que eu tenho uma lei geral, eu começo a produzir estratégias para que eu faça essa lei funcionar, consequentemente, mantenha meus negócios vivos. Nós, quando vamos comprar um produto, nós pesquisamos qual loja e qual produto a gente vai comprar. As empresas estão caminhando nessa mesma direção. Ela pesquisa os municípios para saber se ali eu tenho melhor acolhimento ou não. Principalmente porque eu posso estar no município vizinho atendendo aquela comunidade local, ou seja, as pessoas não vivem unicamente, vamos dizer, na zona urbana do município. Ou seja, boa parte da periferia dos municípios ou estão muitas vezes mais próximos da sede de outros municípios. Então, quando eu vou montar um pequeno negócio, o empresário visionário, ele já olha onde localizar melhor o seu empreendimento. Se aquele município é burocrático, traz dificuldades, tchau, eu vou para outro. Eu tenho mais 853 municípios em Minas me aguardando, tá certo? Ou seja, a fila anda. E essa consciência está chegando. Então, aqueles municípios que não buscarem dar um acolhimento, ter um diferencial para fazer essa atração, não buscarem realmente alguma coisa diferente, que segure a empresa, que atraga novas empresas, que segure até as suas próprias as empresas hoje existentes, tem grande chance de perder esse meio empresarial. Ok, muito obrigada pela participação. Jefferson, alguma orientação extra aos prefeitos no que diz respeito a potencializar, a incentivar o desenvolvimento econômico? Procure orientação. O SEBRAE está sempre à disposição para ajudar as prefeituras a cuidar das nossas micro e pequenas empresas. Ainda que a prefeitura não seja o cliente fim do SEBRAE, o SEBRAE entende que é importante que as empresas caminhem junto com os municípios no desenvolvimento. Sim, porque o ambiente legal, o ambiente institucional pode ajudar ou atrapalhar o sucesso ou a sobrevivência deste pequeno negócio. Ok, então, muito obrigada pela sua participação conosco, Jefferson. E vamos voltar a falar sobre a lei geral da micro e pequena empresa, porque tem muito assunto ainda para tratar, né? Estamos à disposição. Antônio, muito obrigada pela sua participação conosco também. Obrigado. E a gente aqui na MM, nós estamos disponíveis às prefeituras exatamente para mostrar a importância da lei geral e ajudá-las não só a tirar isso do papel, a colocar isso no papel, ou seja, aprovar nas câmaras, mas principalmente tirar do papel, né? Okay. Então, a nossa preocupação realmente é mostrar aos gestores públicos, e a gente agora tem uma ótima oportunidade que ano que vem novos gestores estão assumindo e de repente vários deles nem conhecem a lei geral, né, do ponto de vista como gestor público. E é uma ótima oportunidade de já iniciar um mandato já dando esse grande passo para o desenvolvimento do seu município. E nesse sentido, o SEBRAE produziu um guia do candidato empreendedor. Então, nós disponibilizamos para todos os candidatos a prefeito um guia com 100 ações que ele pode, utilizando micro e pequeno negócio, potencializar o seu município. E onde ele encontra esse guia? Foi mandado para cada prefeitura, para cada candidato a prefeito, e no site do SEBRAE ele também pode ser baixado. Ok, então, Jefferson, muito obrigada. E essas foram apenas algumas das inúmeras abordagens que podem potencializar o desenvolvimento econômico local. Busque informações. Melhore o desempenho econômico da sua cidade. Para mais informações sobre este tema, como o Antônio disse, você pode ligar para o Departamento de Desenvolvimento Econômico da MM, o telefone é o 31 2125 2437.